E essa popularização com os gatos, hein? O aumento do número de felinos dentro de casa, as pessoas mais preocupadas com a saúde, os veterinários estudando mais as doenças, estabelecendo melhor os diagnósticos. Qual é o resultado disso? O aumento da longevidade dos pacientes, o aumento da idade, a expectativa de vida que é diferente na natureza para dentro de casa. Dentro de casa, óbvio, os gatos vivem com idades maiores e isso traz impacto diante de doenças relacionadas à doença da idade. E hoje eu vou falar uma das doenças que mais acometem felinos, principalmente felinos idosos, que é a doença renal crônica. A gente precisa estabelecer isso porque a fisiologia dos gatos não beneficia o sistema renal a longo prazo. Gatos são animais mal bebedores de água. Gatos são animais presentes nos desertos e nas savanas. E nos desertos e savanas, lá nos seus ancestrais, os felinos selvagens, não tem tanta disponibilidade de água assim. Então qual é o alimento primordial dos felinos caçadores? São as presas. E as presas, elas já têm ali dentro água para eles se hidratar. Eles bebem água quando encontram na natureza rios, poças de chuva. Então a gente precisa entender que o aumento do estímulo de ingestão hídrica dentro de casa vai favorecer a fisiologia renal e a diminuição da chance do surgimento da doença renal crônica. No vídeo de hoje eu queria estabelecer um pouco do foco diagnóstico nessa doença. Eu acho que eu tenho recebido muitos pacientes bem com um diagnóstico de doença renal crônica, ele é renal. E quando eu vou procurar os exames, o estadiamento dessa doença, ele não foi feito. E para a gente tratar a doença renal da forma correta, a longo prazo, para aquele paciente que pode até ter uma doença renal, mas não vir a falecer ou a ter problemas relacionados a ela, o paciente fica a vida inteira. Vem a óbito lá, mais velho, de outra coisa e com a doença renal dele ali estável. Então a ideia é muito essa. Porque a gente estabelecendo o diagnóstico é um dos pontos chaves, né? Se a gente estabelece um diagnóstico precoce, os melhores prognósticos do paciente com doença renal crônica é a gente estabelecer esse diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico da doença renal, maiores são as chances da gente estabilizar, tratar e aquele paciente seguir o resto da vida bem e estável ali, ok, com as alterações renais definitivas, mas que ele não evolua e não progrida com essa doença renal crônica, com as lesões às unidades funcionais do rim, para ele manter uma função renal adequada. Para quem não me conhece, meu nome é Valdemar Tavares, Valfelinos aí na maioria das redes sociais, sou mestre em diagnóstico avançado com ênfase em medicina felina e quero trazer esse tema importantíssimo para qualquer veterinário que pense em atender gato. Se você é um veterinário que cogita atender gato, se você é um estudante que gosta de medicina felina ou quer se especializar, você vai se deparar com um paciente com doença renal. E a gente precisa chutar alguns mitos acerca aí da doença renal, como é feito o diagnóstico, para a gente elucidar um tratamento adequado para aquele paciente. Uma coisa que a gente precisa entender, o diagnóstico de doença renal, ele não para numa ultrassonografia com uma alteração renal, numa dosagem de ureia e creatinina do sangue, ele vai muito mais além do que isso. A gente precisa entender que os rins são frágeis. Qualquer situação, um cálculo que passe ali, uma diminuição severa na hidratação, uma hipovolemia, pode causar uma alteração renal. Então, diante, por exemplo, de um exame de ultrassonografia, quando a gente tem uma informação de que ali tem uma alteração no parênquima, uma alteração na relação córtico-medular, uma presença de um cálculo, tudo isso são alterações que podem estar aos poucos lesionando os rins. Então a gente estabelece que aquele paciente tem uma doença renal ali que a gente está vendo macroscopicamente. Agora, se aquilo ali está impactando em situações clínicas, perda de função renal, aumento de ureia e creatinina, aumento de proteinúria, desequilíbrio hidroeletrolítico dos eletrólitos acontecem muito no paciente renal crônico. A gente precisa lembrar da fisiologia do rim ali, que exerce papel direto na regulação do potássio, do fósforo, do controle de proteína. Então, um animal que perde muita proteína pela urina é um animal que emagrece, é um animal que sente vômito por conta de aumento de ureia e creatinina. É um animal que deixa de concentrar tão bem a urina assim, faz uma densidade urinária baixa. Então, a ideia de se aprofundar no diagnóstico através do estadiamento
dessa doença renal crônica é indispensável. E uma coisa que a gente tem que entender é que não dá para eu receber um gato no meu consultório. O gato entrou lá no teu consultório pela primeira vez para fazer um check-up. Você pega uma ureia, uma creatinina aumentada, 2,9, você vai dizer que aquele gato é um paciente renal grau 2? Não. Você precisa estabilizar aquele gato. É a primeira vez que você está vendo. Você sabe se ele teve algum episódio de vômito recente? Se naquele momento da coleta ele está extremamente desidratado? Então, para a gente estadiar e dizer o grau de doença renal de um paciente felino, a gente tem que estar com aquele paciente estável. Então, provavelmente você vai precisar ir de pelo menos uma segunda reavaliação de ureia e creatinina, uma segunda avaliação de exame de urina com urinálise e relação proteína-creatinina urinária, e sempre pensar no estadiamento do paciente renal através de aprofundar o diagnóstico. Além do sangue, ir para um exame de urina, verificar o impacto cardiológico sobre esse sistema renal, muito importante. A hipertensão agrava a doença renal e são doenças que caminham ali num limiar próximo. Isso é bem importante para a gente estabelecer o diagnóstico. Uma importância que, na minha experiência, os melhores prognósticos tiveram relação com o diagnóstico precoce. Então, se você, veterinário, trabalhar o diagnóstico precoce nos teus pacientes, você vai ter sucesso relacionado à estabilização e um paciente estável com doença renal crônica até ficar mais velho. Não dá para a gente fazer uma ultrassonografia sozinha, isolada, ver uma alteração renal e mandar aquele gato para casa só com uma homeopatia, com uma ração renal. Tá errado, tá? A ração renal ela tem que ser indicada quando a gente tem a investigação do desequilíbrio eletrolítico, às vezes aumento de fósforo que tem na ração normal e na ração renal é reduzido. Então essa é a estratégia, é se aprofundar e investigar se aquele problema renal encontrado num exame de imagem está corroborando ali para algum problema clínico. Quero contar para vocês a história da Tigradinha, uma gatinha que eu recebi no meu consultório essa semana. O tutor desesperado que levou ela para um check-up em outro veterinário, fez uma ultrassonografia e fez um exame de sangue. Na ultrassonografia o veterinário encontrou problemas renais e no exame de sangue uma creatinina 2. O valor de referência aí vai até de 1,6 a 1,8, dependendo do autor. E o tutor veio desesperado, que já queria internar a gatinha em algum local para fazer soroterapia. Já veio com uma receita de um colega com uma homeopatia e um nutracêutico pensando em questões renais. E me questionando, Val, vamos começar a ração renal? Não vamos? Então ali na consulta, uma coisa importante que eu fiz, avaliar a pressão arterial da paciente. Então, normalmente o sistema cardíaco, a hipertensão provoca ali, pode provocar uma lesão nos néfrons, por isso que até acontece proteinúria. A proteína é uma molécula grande, o rim, imagina, é uma peneira, então se está passando proteína ali, se tem muita proteinúria, que também faz parte da investigação diagnóstica com exame de urina, para avaliar a densidade urinária desse paciente, para avaliar a quantidade de proteína nessa urina. Tá? Essa é a investigação que a gente tem que fazer. Questionar ao tutor, como eu fiz com a Tigradinha, e fazer o controle de peso. É uma paciente que não pode estar perdendo peso, perdendo proteína, vomitando, questionar histórico e anamnese para esse tutor. O meu atendimento com essa paciente foi explicar o que eu estou explicando aqui nesse vídeo. Então, se você dominar essa forma de passar ao tutor, que o que a gente tem na mão é uma ultrassonografia indicando uma lesão renal bem discreta e um exame de creatinina 2. Gatos são animais que bebem pouca água. Qual foi a situação daquele exame que a creatinina dela era 2? Ela é uma paciente que não tem nenhuma alteração clínica. O que ela tem é um exame de imagem de uma ultrassonografia com uma lesão e uma creatinina isoladamente 2. É ureia normal, fósforo normal. Então a recomendação nesses casos é melhorar a hidratação, claro, fazer um exame físico, ver se está normocorada, ver se está hidratada, ver se tem algum sinal ali de doença renal, questionar a questão em casa, se tem vômito, se tem diarreia, se bebe água, fazer as orientações para aumento de ingesta hídrica nos gatos, que dá um outro vídeo, aquela coisa de espalhar potes pela casa, fonte, estabelecer balanço ali de alimentação com sachê, que é o que mais se aproxima às presas que esses animais comeriam se estivessem na natureza, para melhorar a saúde
do trato renal desse paciente. Foi feita então orientação para esse tutor para aumentar a ingesta hídrica, sem problema continuar as medicações que foram prescritas, eram nutracêuticos ali para o rim, agora nada de ração. E a gente vai reavaliar esse paciente com uma ultrassonografia, com coleta de exame de urina por cistocentese, para aí sim a gente estabelecer se existe alguma perda de função renal, qual o grau daquela doença renal, através daquela tabela da íris, para aí sim a gente estabelecer se aquele paciente precisa de algum tratamento ou não. O tratamento de doença renal se baseia nisso. Muitas das vezes o veterinário confunde, acha que o paciente tem um aumento de ureia e creatinina, que ele já tem que prescrever uma ração terapêutica, que ele já tem que prescrever uma medicação que baixa a proteinúria do gato. Esse gato tem proteinúria? Esse gato tem perda de função renal? O que a gente precisa fazer é um diagnóstico passo a passo e correto e minucioso para fazer o estadiamento em pelo menos 2 ou 3 comparativos de exames de sangue e de urina, para aí sim a gente colocar aquele gato que agora está estabilizado dentro de um estadiamento de uma doença renal, falando se ele é grau 1, grau 2, grau 3, e a partir das alterações estabelecer o melhor tratamento. Se vai precisar fazer reposição de fluido, se ele for um paciente que não se hidrata tão bem, se ele tem desequilíbrio hidroeletrolítico, fazer quelante de fósforo se necessário, aí você vai conduzir o tratamento de acordo com todos os resultados que você obtiver ali naquele diagnóstico minucioso que o paciente com doença renal crônica precisa. Ah, Val, mas eu preciso mesmo desse passo a passo, de saber cada coisa do diagnóstico? Se eu vejo um aumento de ureia e creatinina, um gato desidratado, estou vendo a doença renal, eu já não posso prescrever uma ração, posso fazer alguma coisa ali para aquele gato não ter um problema renal, diminuir a ureia e creatinina, mandar o gato fazer soroterapia em casa. Pessoal, o aumento da pressão, como eu falei, você hiperidratar aquele gato é péssimo para aquele paciente. Não existe indicação de soroterapia para gato com ureia e creatinina alta. O que a gente precisa é fazer soroterapia para hidratar os gatos que estão desidratados. Existe gato com alteração renal que não está desidratado. A fluido você vai fazer se você avaliar clinicamente se aquele paciente está desidratado. Então, o que você tem que tratar no paciente renal é de acordo com as alterações que ele apresenta. A fisiologia ela é muito importante dentro da homeostase, do equilíbrio daquele organismo. Os eletrólitos, por exemplo, eles carregam água, eles fazem os impulsos elétricos, a movimentação, tanto que a baixa de potássio, a hipocalemia, pacientes felinos causa aquela ventroflexão, o animal não consegue se manter em pé, por isso que a gente precisa fazer esse diagnóstico minucioso. O gato mais velho precisa fazer o diagnóstico concomitante do hipertiroidismo. Muitas das vezes aquele gato idoso que tem ureia e creatinina normal no exame de sangue, você vê uma alteração renal na ultra, se atente para o hipertiroidismo, vai ser um assunto para um próximo vídeo, mas são doenças que caminham lado a lado, então verificar a tireoide, verificar o coração, concomitante ao diagnóstico da doença renal crônica. Como eu falei, é impossível um veterinário que atenda gato não se deparar com a doença renal crônica. Se a gente entende que existe uma alteração renal que ficou estabelecida na imagem, mas que a gente vai precisar pesquisar se aquela lesão renal está impactando em alguma coisa nesse gato, impactando em quê? No sangue, na urina, se tem algo ali do coração, se tem algo da tireoide. Então fazer a investigação minuciosa num caminho de ter a estabilização, o equilíbrio daquele problema renal dentro daquele paciente, dentro daquele organismo, para aquele paciente ter longevidade e o tutor ter confiança no tratamento que você está executando para aquele paciente. Se você tem um paciente ali equilibrado, com um check-up sendo feito pelo menos a cada mês para estabilizar o paciente, depois trimestral e semestral, dependendo do grau dessa doença renal, você consegue manter esse paciente bem para o resto da vida. É claro que às vezes a gente se depara ali com alguma alteração progressiva, congênita, alguma coisa relacionada à individualidade daquele gato, isso pode acontecer, ou um paciente que você descobre uma obstrução silenciosa no ureter, que fez uma hidronefrose e perdeu um rim,
ou por acaso um animal mais velho que fez uma neoplasia renal, um paciente FeLV positivo. O FeLV também tem a sua predileção viral ali, dependendo de algum tipo de viremia, pode ter o acometimento dos rins, os linfomas renais. Então, se a gente consegue estabelecer que aquele gato tem uma doença renal e consegue controlar o que está lesionando aquele rim, você está no caminho certo. Então, seja um veterinário que compreenda a doença, que estabeleça um diagnóstico. Se você é algum tutor que já teve um gato com doença renal crônica ou tem um veterinário amigo, encaminha esse vídeo para ele, manda no WhatsApp dele, comenta o arroba, marca ele aqui nesse vídeo, para a gente estabelecer uma doença tão importante que a longo prazo, você veterinário tendo uma segurança de observar as alterações clínicas, estabelecer esse passo a passo diagnóstico, você garantir longevidade e seus pacientes vão atingir a idade lá de 17, 18, 20, 25 anos, né? Para a gente ter uma medicina felina de ponta.